Bem-vindas, queridas alunas, bem-vindos, queridos alunos. Hoje nós vamos estudar a relação do teólogo com o magistério da Igreja. Vimos que os documentos do Vaticano II, compostos pelas 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações, bem como todos os demais documentos do magistério da Igreja, conduzem os teólogos nos dias de hoje, sem esquecer os documentos dos primeiros séculos do cristianismo até o Vaticano II. Vamos nos basear para o nosso estudo no documento Magistério e Teologia de 1975 da Comissão Teológica Internacional, que logo após o Vaticano II, logo após em termos, porque 10 anos após, mas hoje já tem um tempinho, não é? Mas ainda é o documento que baseia a relação do teólogo com o magistério. Então, este documento, Magistério e Teologia, veio estabelecer a relação do teólogo com o magistério. O documento é composto por 12 teses, embasadas especialmente nas constituições Dei Verbum, Lumen Gentium e Gaudium et Spes, e no decreto Ad Gentes, e na declaração Dignitatis Humanae. Então, todos eles do Vaticano II. A importância deste documento, Magistério e Teologia, para nós, é para nós sabermos qual é a nossa posição como teólogos em relação ao magistério da Igreja. Então, este documento diz o seguinte: o magistério da Igreja tem a missão de ser o guardião da revelação divina e confia aos teólogos a tarefa de estudar, expor à sociedade a doutrina da fé. Então, ao magistério é dada a missão de ser o guardião. O magistério da Igreja tem a função de guardar a revelação divina. E ela confia nos teólogos para que os teólogos estudem e exponham à sociedade toda esta revelação divina. Então, a relação do teólogo com o magistério deve ser íntima e profunda. Então, o documento coloca o seguinte, que existem algumas semelhanças entre a missão do magistério e os teólogos, bem como algumas dissemelhanças. Então, na primeira tese que o documento expõe, diz o seguinte: o magistério da Igreja é constituído pelo colégio episcopal ou por cada bispo em particular, em comunhão hierárquica com o sumo pontífice, e tem a tarefa de ensinar a revelação divina. Então, guardar e ensinar, e confia aos teólogos também a missão de estudar e ensinar à sociedade. Então, a relação do teólogo é com a sociedade. Os teólogos, por sua vez, são membros da Igreja que se qualificam com estudos específicos e mantêm comunhão na vida da fé católica. Sua missão é promover a compreensão mais profunda da palavra de Deus e também ensiná-la conforme seu próprio caminho científico. Então, a cada teólogo, conforme as suas especializações, os seus interesses, a sua realidade,
ele se especializa em uma determinada área da teologia. O teólogo é um especialista e não um generalista, um sabe-tudo, um doutor do conhecimento de todas as áreas da teologia. Não. O magistério confia no teólogo para que esse teólogo se aprofunde em uma determinada área do conhecimento da teologia. Então, o documento diz: a maneira de falar do Novo Testamento e da tradição por ambos, tanto magistério como teólogo, tem caráter semelhante. Isto implica semelhanças, semelhante significa semelhanças, porém também dissimilaridade entre eles, semelhanças e dessemelhanças. A continuidade entre ambos é real, mas também há mudanças muito profundas a serem admitidas entre o magistério e o teólogo. Suas relações ao longo do tempo adquiriram diversas formas concretas. Então, como atuar? Depende do tempo, depende da necessidade, depende da demanda da sociedade. O que é comum ao magistério e aos teólogos no exercício de sua tarefa? Então, a tese 2 coloca que tanto o magistério como a teologia têm em comum, embora de maneira particular, a tarefa de preservar o depósito sagrado da esperança e penetrá-lo cada vez mais profundamente, de o expor, ensinar e defender, a serviço do povo de Deus e pela salvação de todo mundo. Esta tarefa é realizada de maneira diferente, porém não há separação entre os dois. Então, há plena comunhão entre os teólogos e o magistério para ensinar e guardar o depósito da fé à sociedade para que todos sejam salvos, tanto os teólogos como o magistério da igreja. A tese 3 diz o seguinte: ambos são guiados obrigatoriamente pela palavra de Deus. Então, o que une os dois, tanto o magistério como a teologia, é a palavra de Deus. O magistério não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, para ensinar o que é transmitido por Deus, porque ouve o depósito da fé, conserva-o e expõe fielmente tudo o que propõe, tudo o que a fé propõe. A teologia é baseada na palavra de Deus escrita, bem como na santa tradição, e nelas encontra a garantia sólida de uma juventude sempre renovada, enquanto examina à luz da fé toda a verdade do mistério de Cristo. Então, enquanto o magistério guarda o depósito da fé, examina a doutrina e mantém a revelação divina, o teólogo se mantém sempre renovado, olha que bonito que o documento fala, com uma juventude sempre renovada. O teólogo tem por obrigação renovar-se, ser jovem. O que significa isso? Estar em constante atualização com a sociedade, trazer os anseios da sociedade ao magistério para estudar à luz da fé, à luz da palavra de Deus, que encontramos tanto na palavra escrita, na Sagrada Escritura, como na tradição da igreja. Ambos, magistério e teólogos, têm obrigação de atender ao sentido da fé. Então, o que o povo sente? O que o Espírito Santo inspira no povo de Deus, não é? Que provém da comunidade que crê, possuído pela igreja, tanto no passado como no presente.
A palavra de Deus se propaga de maneira vital através dos tempos, no senso comum da fé. Então, onde a palavra de Deus se propaga? No povo, na comunidade, que sente a revelação divina. Pois todo o povo de Deus é animado pelo Espírito Santo. Então, os anseios, as questões surgem do povo e da coletividade dos fiéis. Sempre a comunidade, o fiel em comunidade, ou a comunidade dos fiéis, tendo a unção que vem do santo, não pode se enganar na fé. Daí é que deve existir uma harmonia única entre pastores e fiéis, na manutenção, prática e confissão da fé transmitida. Então, o documento diz que o povo de Deus, que é santo, porque ungido pelo Espírito Santo, onde que nós, quando somos ungidos, especialmente, inicialmente no batismo e com todos os sacramentos, o povo de Deus em comunidade, não só um sozinho, mas em coletividade, sente a unção, a condução do Espírito Santo. Então, magistério e coletividade caminhando juntos e o teólogo estudando a fé para transmitir a esta coletividade. Os documentos da tradição, nos quais a fé comum do povo de Deus foi proposta, são um termo de referência imposto tanto ao magistério quanto à teologia. Embora um e outro tenham um papel diferente, nem o magistério, nem a teologia têm o direito de desconsiderar o que a fé do povo deixou na tradição da história da salvação no povo de Deus. Os documentos da tradição vêm do povo e eles são um termo de referência imposto tanto ao magistério quanto à teologia. Então, onde podemos encontrar os anseios da comunidade, do povo de Deus ao longo dos tempos? Nos documentos da tradição da Igreja. E também é obrigação comum a responsabilidade pastoral e missionária em relação ao mundo. Para que toda essa revelação, esse depósito da fé, da revelação divina? Para se aplicar pastoralmente ao povo de Deus e missionariamente sair em missão, ir em busca, ir à procura, levar a palavra de Deus ao mundo. Sem dúvida, o magistério do sumo pontífice dos bispos é pastoral por sua missão apostólica, sendo pastores, eles são uma missão pastoral. Mas os teólogos também não estão isentos da missão pastoral e missionária. Hoje, esse aspecto pastoral do trabalho teológico não deve ser esquecido, pois os meios modernos de comunicação favorecem uma disseminação muito rápida de tudo que diz respeito à ciência. Olha, um documento de 1975, é bem atual, não é? Então, o documento já fala usar os meios de comunicação de massa para atingir o povo de Deus. Além disso, devido à função vital que deve desempenhar em benefício do povo de Deus, e junto a ele, a teologia deve tender a um fruto pastoral e missionário, e deve executá-la efetivamente. Então, efetivamente, qual é a missão do teólogo? É gabinete? Não, é gabinete para estar a serviço, estar pastoralmente atuando junto ao povo de Deus. Porém, chama atenção o documento.
existem algumas diferenças também entre o magistério e os teólogos. Quais são essas diferenças? Na tese 4, o documento diz o seguinte: o magistério é responsável pela autenticidade e unidade cristãs em matéria de fé e moral. Então, quem dita as normas em questões de fé e moral é o magistério da Igreja. O magistério tem a função de interpretar a palavra de Deus escrita e transmitida pela tradição, reprovar as opiniões que põem em risco a fé e a moral da Igreja, propor as verdades às quais as condições do momento dão mais atualidade e preocupar-se com a unidade das sínteses teológicas, consideradas as diferentes verdades particulares à luz de toda a mensagem cristã, com integração entre elas. Então, os teólogos estudam cada um na sua especificidade, um cristologia, outro pneumatologia, etc., não é? As diversas áreas da teologia, e o magistério vai dar unidade entre os vários estudos e as várias áreas de estudo dos teólogos, sempre vendo estar de acordo com a fé e a moral, ou não está de acordo. Se não estiver, é obrigação do magistério chamar a atenção desses teólogos. Por sua vez, os teólogos têm a função mediadora entre o magistério e o povo de Deus. Olha só que complementação maravilhosa. Então, o magistério propõe e expõe, e o teólogo está entre o povo e o magistério. Leva as determinações do magistério e traz as ansiedades, os questionamentos da comunidade. Ocupa, de alguma maneira, uma posição intermediária entre a fé da Igreja e o seu magistério. Por um lado, a teologia submete a novas pesquisas à luz da tradição e da palavra escrita, os fatos e as palavras reveladas por Deus, explicados pelo magistério. Então, ele traz sempre a novas pesquisas. As recentes investigações e descobertas das ciências, como a história, filosofia, levantam sempre novas questões, e estas questões trazidas pelas ciências também são estudadas pelos teólogos à luz da fé. Assim, a teologia deve ajudar o magistério a ser sempre de acordo com a sua função, luz e guia da Igreja. Olha só que maravilha a função do teólogo, ajudar o magistério a ser luz e guia da Igreja. Por outro lado, por seu trabalho de interpretação, ensino e transmissão no modo de pensar contemporâneo, os teólogos inserem a doutrina e as posições do magistério no contexto mais amplo e fazem que as pessoas de Deus o conheçam melhor. O teólogo está muitas vezes onde um bispo, um sacerdote, um padre não consegue estar. E o teólogo é esta voz do magistério no meio do povo de Deus. Assim, eles contribuem por sua atividade para espalhar a verdade ensinada pela autoridade do magistério, expô-la, justificá-la e defendê-la. Então, sempre em unidade com o magistério da Igreja. Há diferenças também
quanto à qualificação da autoridade, em virtude da qual o magistério e a teologia exercem suas funções. Qual é esta diferença? O magistério tem autoridade por ordenação sacramental. Os bispos têm autoridade por terem recebido a ordenação sacramental. E esta ordenação sacramental lhes dá a função de santificar, ensinar e governar o povo de Deus. Esta autoridade é formal, é carismática, vem do Espírito Santo e é legal, na medida em que é uma participação na autoridade de Cristo. Então, por receber o sacramento integral, né, no grau da episcopal da ordem, o bispo tem esta participação integral na autoridade de Cristo. Daí garantir o exercício dessa autoridade ministerial pela própria pessoa e o valor derivado dessa verdade. Então, é uma pessoa, o bispo é uma pessoa como nós, mas tem o caráter sacerdotal, ministerial da ordenação episcopal. Os teólogos têm autoridade? Tem também, mas eles devem sua autoridade à sua qualificação científica. Então, a sua qualificação, a sua dedicação aos estudos, o seu empenho pelos estudos é que dá esta autoridade aos teólogos. Esta qualificação, porém, não pode ser separada do caráter da pesquisa, que é a ciência da fé, e não pode ser feita sem uma experiência vivida e sem a prática da mesma fé. Então, não basta o estudo. A base da teologia é a fé. A base de um teólogo é ter fé, né? E estar inserido em uma prática vivencial. O que significa isso? Vale mais o seu testemunho do que muitas palavras. Sob esse aspecto, a teologia não tem apenas uma autoridade profana e científica, mas também uma autoridade eclesial. Está evidentemente inserida na ordem das autoridades derivadas da palavra de Deus e confirmadas por uma missão canônica. Então, olha só, quando em Brasília o bispo abre ao povo de Deus uma faculdade para estudos teológicos aos leigos, ele está confiando nos leigos. Ele está confiando de que este leigo que venha buscar o estudo de teologia realmente está ali conduzido pelo Espírito Santo, porque vai ser um parceiro, né? Vai ser um animador da comunidade que age em nome do bispo. Outras diferenças do magistério e dos teólogos. O magistério é um ofício eclesial, ele age na igreja, conferido pelo sacramento da ordem, e por isso está totalmente ligado à igreja. Os componentes do magistério não podem usar sua autoridade e seu poder sagrado a não ser em vista da edificação do seu rebanho, na verdade e na santidade. Então, o bispo age a serviço da comunidade, do seu rebanho. Além da sua atuação nas igrejas particulares, também como membros do colégio episcopal, pois cada um deles é ligado à Igreja Universal. Então, não só está em unidade com o seu rebanho, na sua igreja particular, onde ele é
para onde ele é destinado, mas ele está ligado à Igreja Universal, isto é, ao Papa e aos demais bispos do mundo inteiro. Por sua vez, os teólogos. O trabalho teológico, mesmo quando não é exercício pela força de uma missão canônica explícita, não pode ser realizado fora de uma comunhão viva com a fé da Igreja. Por este motivo, todos os batizados podem realizar a tarefa do teólogo, na medida em que, por um lado, vivem efetivamente a vida da Igreja e, por outro lado, são dotados da necessária competência científica. Então, todos os batizados podem exercer essa missão do teólogo. Nós vimos que a teologia, ela acontece em vários níveis diferentes, não é? No nível cotidiano, no senso da fé comum, no nível pastoral e no nível acadêmico, contanto que tenham competência para ensinar a palavra de Deus. A tarefa do teólogo recebe seu dinamismo da vida do Espírito Santo. Quem conduz a tarefa é o Espírito Santo. Esta vida anima a Igreja e é comunicada pelos sacramentos, pregando a comunhão na caridade. Então, um teólogo que não vive os sacramentos não está em comunhão com a Igreja. Outras diferenças também quanto à liberdade e quanto à função crítica associada a eles. Esta função crítica é exercida em relação aos fiéis no mundo e até mesmo entre o magistério e a teologia. Importante a crítica, contanto que seja construtiva. O magistério possui em seu exercício a liberdade garantida por sua natureza e instituição. O bispo age na pessoa de Cristo. Então, por isso mesmo, ele tem a sua liberdade. Esta liberdade, porém, anda de mãos dadas com grande responsabilidade. Então o bispo pode fazer o que quiser? Não, em comunhão com os demais bispos e com o Papa. É difícil usar essa liberdade de tal maneira que não pareça arbitrária e exorbitante. Olha só, palavras do documento do Vaticano. É fácil um bispo usar a sua liberdade? Não é fácil, porque ele tem uma liberdade com responsabilidade. E qual é esta responsabilidade? É estar ligado em comunhão com o povo e com os demais bispos e o Papa. Os teólogos, por sua vez, qual é a liberdade dos teólogos? Os teólogos têm liberdade? Têm. A liberdade dos teólogos deriva uma responsabilidade científica. Então, também liberdade com responsabilidade. Em relação ao quê? Aos estudos que ele vai realizar. Antes de tudo, sujeita à lei da verdade. Então, estar sempre associado à verdade. E onde encontramos a verdade? A verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus em Cristo, na palavra de Deus revelada. Por outro lado, no uso de todas as liberdades, o princípio moral da responsabilidade pessoal e social deve ser observado. Então, sempre a responsabilidade associada à liberdade. Os teólogos devem interpretar os ensinamentos eclesiais atuais e passados do magistério.
colocando-os no contexto pleno da verdade revelada, para promover sua melhor inteligência. Então, o teólogo vai estudar o ensinamento do magistério, por que esta determinação, qual é o fundamento dessa determinação do magistério, para passar atualizadamente e de forma inteligível ao povo de Deus, para que o povo entenda, para que o povo compreenda as determinações do magistério. Porém, esta tarefa deve ser realizada de uma maneira positiva e não destrutiva, mesmo quando apresenta aspectos críticos. Então, existem situações críticas? Existem, mas sempre realizado de forma positiva e não denegrindo ou menosprezando ou derrubando. Não, sempre de forma positiva. O teólogo pode ter a sua opinião? Pode e deve, não é? Porém, que não denigra a imagem do magistério. Entre os teólogos, entre o grupo de teólogos, por sua vez, alguns reivindicam a liberdade científica de maneira exagerada, sem levar suficientemente em conta o fato de que o respeito em relação ao magistério constitui um dos elementos específicos da ciência teológica. Além disso, não é incomum que a atual tendência democrática suscite um movimento de solidariedade que leva alguns teólogos a se opor às disposições do magistério, ao exercício de sua missão de vigilância doutrinária em questões de fé e costume. Então, às vezes acontece, não é? Ainda é conveniente, embora isso não seja fácil, encontrar constantemente uma maneira de agir que, embora seja livre e corajosa, evite qualquer tipo de arbitrariedade ao sentimento de comunidade na igreja. Então, que sempre, de um lado e de outro, exista esse senso de unidade entre teólogos e magistério da igreja. Normalmente é natural que surjam algumas tensões. É normal surgirem tensões nesta missão de interpretar uma posição e levar esta posição à comunidade, não é? No desempenho das respectivas funções, tanto do magistério como da teologia, podem aparecer tensões, pois onde há vida verdadeira, também há tensão. Isto nas nossas casas, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges. Sempre há tensão quando há opiniões diferentes. Mas isso não deve ser interpretado no tom da hostilidade ou da oposição. Então, se eu já levo com hostilidade, com oposição, a minha ideia perante a outra ideia, então já tem um clima de desavença, não é? Então, nunca o clima de hostilidade ou oposição. Ao contrário, haver um fator de dinamismo e um estímulo que encoraja o magistério e a teologia a desempenhar suas funções na prática centrada pelo diálogo. Então, olha só o que o documento coloca. Que haja sempre, quando houver oposição, quando houver contrariedades e tensões, que haja sempre esse clima de diálogo, tanto de uma parte quanto de outra. E como promover essas relações entre os teólogos e o magistério hoje? O diálogo entre teólogos e magistério encontra o seu fundamento e suas
condições de eficácia na comunidade de fiéis da igreja. Então, sempre o peso da decisão, olha só, gente, que maravilha, a nossa igreja está na comunidade de fiéis e na vontade de servir ao povo de Deus. Então, o magistério tem essa proposta, servir ao povo de Deus, é isso que está olhando. Teólogos, é isso que estão olhando, servir ao povo de Deus, ou a minha arrogância, o meu interesse próprio, o meu ego. De fato, eles determinam as funções do magistério e da teologia. Olha só, a comunidade determina as funções do magistério e da teologia, por mais diferentes que sejam. Por sua vez, essa unidade de comunicação e participação é reforçada e vivificada pelo exercício do diálogo nas suas mais diversas formas. Assim, o diálogo garante o melhor os auxílios recíprocos. Então, somente através do diálogo é que um pode realmente ajudar o outro. O magistério é mais esclarecido ao anunciar e salvaguardar a verdade em questões de fé e costume. Então, é função dele. Logicamente, ele é mais esclarecido. A compreensão da fé, por sua vez, para crer e viver, proposta pela teologia, pode, por outro lado, alcançar certezas graças à confirmação que recebe do magistério. Então, esta unidade, não é? Entre o esclarecimento, não é, das verdades em relação de fé e costumes que o magistério pode dar e a compreensão da fé para crer e viver, que é própria do teólogo. O objetivo é esta interação. O diálogo entre o magistério e os teólogos é limitado apenas pela verdade da fé. O que limita o diálogo? A verdade da fé. Saiu da verdade, aí já perde a razão, né? Como nós dizemos. Você tem a razão até que você não saia da verdade. Esta deve ser mantida e exposta. Por este motivo, todo o campo da verdade está aberto a esta troca de ideias. Enquanto nos mantemos na verdade, estamos abertos à troca de ideias. Por outro lado, não se trata de buscar a verdade indefinidamente, como um objeto indeterminado ou puro desconhecido. A verdade, por outro lado, ela foi realmente revelada. Que verdade é essa? É a verdade que foi revelada. Não se trata de buscar aqui e ali como numa prateleira de um supermercado. E esta verdade foi confiada por Cristo à igreja, para que ela a mantenha fielmente. Então, a igreja, o magistério da igreja foi o depositário da verdade por Cristo e deve mantê-la. O processo de diálogo se esgota quando se tenta deixar os limites da verdade e da fé. Este propósito do diálogo, que o coloca a serviço da verdade, é frequentemente ameaçado. Então, muitas vezes, não é? Este propósito é ameaçado. E sua possibilidade se torna, então, reduzida por certas maneiras de proceder. O diálogo está fadado ao fracasso quando é transformado em instrumento de ação, como se fosse uma luta política, em que cada uma das partes tente garantir os meios de pressão sobre a outra
em última análise, não tem a preocupação genuína pela verdade. Então, a intenção não se torna a verdade, mas pressionar o outro, ameaçar, né? Coibir. As próprias leis do diálogo, nesse caso, são violadas a partir do momento em que se deseja ocupar todo o espaço de maneira unilateral. Não, eu não vou ouvir, eu não vou escutar, eu tenho a minha verdade. Aí passa a ser a minha verdade e não a verdade revelada. Entre o magistério e os teólogos, o diálogo é particularmente distorcido quando o nível de argumentação e trocas é prematuramente abandonado. Então, se esquece, vamos trocar ideias, vamos trocar as opiniões e vamos nos esclarecer mutuamente, a fim de apelar repetidamente à imprensa, a ameaças e a sanções. Então, quando se parte para falar mal na imprensa, divulgar esta é a minha ideia, o outro tem outra, e ameaçar com sanções, aí acaba toda a possibilidade de diálogo. O mesmo ocorre quando o debate entre teólogos e magistério é levado ao público, católico ou não, por publicidade e informação inadequadas à natureza do sujeito. Pressões poderosas são então mobilizadas e vira o quê? Uma guerra. Não há mais diálogo, mas há então, nesse caso, a guerra, né? Como as pressões das mídias de massa, que são estranhas às próprias demandas da discussão. Aquelas pessoas que ouvem dizer e, por ouvir dizer, tomam posição contra ou a favor. Aí vira assim, a guerra, eu tenho meu bando, o outro lado tem os seus seguidores. Antes de estabelecer um processo doutrinário formal nesses casos, a autoridade competente esgotará todas as possibilidades comuns de alcançar um acordo através do diálogo. Então, primeira coisa, todas as possibilidades de diálogo. Conversas pessoais, perguntas e respostas cruzadas, às vezes até por correspondência, quando o pessoal já não mais é possível. Se um verdadeiro acordo não puder ser alcançado nesses esforços, o magistério deve iniciar um procedimento de investigação. Então, nunca de início logo tomar uma posição, mas levando a outros teólogos a consulta sobre o assunto. Se o caso for particularmente grave, o magistério é obrigado a consultar outros teólogos de várias escolas e não sem esgotar todos os recursos para o diálogo. Então, mesmo que haja contrariedade, o magistério de início não pode tomar decisão. Ele vai consultar teólogos de várias escolas e várias linhas, contra, a favor, etc., para tentar restabelecer a verdade que está comprometida. Tudo em função da verdade e para salvaguardar a fé das pessoas. De acordo com as regras clássicas, o fato de heresia não pode ser estabelecido definitivamente, exceto quando o teólogo acusado deu evidência de obstinação. Então, além, não é, da conversa pessoal, da conversa por correspondência, quando o pessoal não é mais possível, da consulta a vários teólogos de várias correntes
dando a sua opinião no caso. Então, o teólogo continua obstinado, aí é declarado como heresia. Porque ele rejeita praticamente todo o diálogo. Então, não é a igreja que declara uma heresia, mas é o teólogo, na sua missão, que rejeita o diálogo. É tentada toda forma de diálogo. Esta observação pressupõe a aplicação de todas as regras de interpretação de dogmas e qualificações teológicas. Então, como falamos, né? Passa por todas as instâncias. Desta maneira, o ethos de um procedimento dialógico é garantido, mesmo no caso em que decisões por parte do magistério não possam ser evitadas. Então, sempre passando, né, por todas as possibilidades. Então, é interessante, não é, ler este documento na íntegra. Nós que estamos a caminho, não é? O teólogo está sempre a caminho, sempre buscando a sua qualificação na fé e na verdade, porque ele é sempre jovem, ele sempre se atualiza na sociedade. Eu gostei dessa história de ser sempre jovem, né? Então, se você se interessar, leia esse documento na íntegra, Magistério e Teologia. Nós temos, nesta aula, a proposta para a segunda avaliação, que está encaminhado no texto que vocês recebem. Então, já deem uma olhadinha, não é? Estamos nos encaminhando já para a segunda metade do nosso curso e já chegando à época, então, de pensar vamos dizer assim, numa estruturação de uma conclusão final para o final do nosso curso. Fiquem com Deus e até a próxima.